E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai encarar um desafio gigante: entender a imensa complexidade das paisagens naturais do Brasil e como a ciência tenta desenhar fronteiras ao redor da natureza. Quando a gente olha para um território de dimensões continentais, dá de cara com um mosaico vivo de plantas, climas e solos interagindo sem parar. Como é que se organiza tudo isso? É fascinante notar que as divisões ambientais podem ser compreendidas através de diferentes escalas e critérios científicos. Então vamos mergulhar nisso e decodificar juntos esse mapa ambiental. O nosso roteiro de hoje é super direto ao ponto. Primeiro, as lentes geográficas. Depois, o conceito moderno de bioma. Na sequência, a nossa gigantesca bomba biótica na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, os extremos com a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, e para fechar com chave de ouro, conservação e futuro. A pergunta que norteia a nossa análise é fundamental. Afinal, como a ciência divide a natureza de um país desse tamanho todo? Bom, a verdade é que não dá para simplesmente pegar uma régua e traçar linhas retas num papel, não é? O mundo natural não obedece a essas fronteiras matemáticas. Ele funciona na base de zonas de transição graduais e sobreposições ecológicas. Para entender essa divisão, a gente precisa sacar quais são as ferramentas e os conceitos que ecólogos e geógrafos usam na prática. Seção 1. Lentes geográficas. As diferentes visões da nossa paisagem. Aqui a gente entra na visão brilhante do renomado geógrafo Aziz Absaber, que propôs os chamados domínios morfoclimáticos. Imagina isso como uma lente que nos dá uma visão super integrada da paisagem em larga escala. Para o Absaber, as paisagens são uma herança do passado, onde o relevo, o clima e os tipos de solo moldam ativamente a vegetação. Ou seja, não é só olhar para a planta isolada, mas entender como a topografia e o clima operam juntos, no dia a dia, criando um mosaico ambiental muito mais complexo. O contraste entre os métodos é bem legal. Enquanto a lente do bioma foca mais na biologia e na ecologia, buscando regiões com comunidades de plantas relativamente uniformes, os domínios morfoclimáticos focam nos mosaicos geográficos e topográficos. Mas a ciência não para por aí. Para dar aquele zoom e refinar as escalas, a gente também usa as ecorregiões, que mapeiam conjuntos distintos de comunidades naturais antes das grandes mudanças causadas pelo ser humano, e as províncias biogeográficas, que dão um mergulho no nosso passado geológico profundo. Agora, olhando para esse mapa clássico com as grandes divisões de biomas, é vital ter em mente que essas linhas estritas são, na real, uma baita simplificação. A transição quase nunca é abrupta. Entre um bloco ecológico e outro, a natureza cria extensos corredores com combinações únicas de elementos naturais. O mapa ajuda muito a gente a se organizar, mas a realidade ali no chão é orgânica, fluida e cheia de misturas. E olha que incrível! Justamente para tentar capturar toda essa fluidez, a ciência segue evoluindo. O IBGE trouxe recentemente uma proposta de regionalização muito mais detalhada, estabelecendo 52 domínios naturais e impressionantes 271 regiões naturais no território. Isso demonstra o esforço contínuo para representar a verdadeira e minuciosa diversidade físico-biótica da nossa Terra, indo muito além daquelas poucas macrodivisões clássicas. Seção 2. O conceito de bioma. Vamos focar exclusivamente na lente biológica agora. A palavra em si tem uma origem bem óbvia no grego, onde bio é vida e oma significa grupo ou massa, um termo lá de 1939. Porém, no sentido ecológico moderno, um bioma é infinitamente mais do que só um tipo de floresta. É uma unidade definida por coisas como o macroclima, a fitofisionomia, que é a formação vegetal dominante, o tipo de solo e a altitude. Mas o grande pulo do gato aqui é a história evolutiva compartilhada. As espécies de um bioma evoluíram juntas, superando os mesmos perrengues ambientais por milênios, até o ecossistema atingir a sua expressão máxima sobre as condições climáticas atuais. Seção 3. Amazônia. A bomba biótica, onde a floresta e a água andam literalmente de mãos dadas. A química da água na maior unidade biogeográfica florestal do país é um espetáculo à parte e dita as regras da biodiversidade. Pensa assim, de um lado a gente tem os rios de água branca, tipo os Solimões, que trazem sedimentos recentes lá dos Andes, criando áreas de várzea com pH quase neutro e solos altamente férteis. Do outro lado, os rios de água preta, como o Rio Negro, que nascem em rochas super antigas. Essas águas são ácidas, banhando solos arenosos nos igapós. No fim das contas, é essa química fluvial que decide inteiramente quais espécies conseguem ou não sobreviver ali, num clima equatorial onde chove fácil mais de 2.500 milímetros por ano.
E o impacto desse sistema é avassalador, cruzando fronteiras muito além da floresta. A Amazônia opera como uma formidável bomba biótica. Através do mecanismo de evapotranspiração, uma única árvore grandona consegue suar, literalmente bombear centenas de litros de água para a atmosfera diariamente. Essa enorme massa de umidade atrai ventos do oceano que esbarram nos Andes e são desviados para o sul. São os nossos famosos rios voadores, que alimentam diretamente o regime de chuvas do centro e do sul do continente. É a floresta gerando o próprio clima e sustentando a vida a milhares de quilômetros de distância. Seção 4. Cerrado e Mata Atlântica. Centros de biodiversidade passando por grandes apertos. O Cerrado, simplesmente a savana mais rica do mundo, apresenta adaptações evolutivas que são de cair o queixo. O clima tem uma sazonalidade super marcada e o solo é antigo, ácido e cheio de alumínio tóxico. Para sobreviver a isso, a flora desenvolveu uma armadura que a ciência chama de escleromorfismo oligotrófico. Na prática, são árvores com cascas grossas parecendo cortiça, folhas muito rígidas para não perder água durante a seca cruel e sistemas de raízes assustadoramente profundos, que podem descer até 15 metros buscando o lençol freático. É exatamente por isso que o Cerrado é conhecido como o berço das águas, funcionando como uma floresta invertida que conecta as bacias de quase todos os outros biomas do país. Agora, uma das coisas mais contraintuitivas que a gente pode aprender, ao contrário das florestas úmidas, o fogo natural é uma ferramenta evolutiva essencial para o cerrado. Aquela casca grossa das árvores age como um isolante térmico perfeito. Num incêndio rápido, enquanto a temperatura do lado de fora da árvore bate os 500 graus Celsius, o interior continua lá de boa, num seguros 20 graus. Muitas sementes e órgãos subterrâneos precisam ativamente dessa passagem de fogo para quebrar a dormência, brotar imediatamente depois e renovar a vida na savana. Incrível, não? Mudando de cenário lá para a costa, a biogeografia da Mata Atlântica é quase inteiramente moldada pela topografia. O relevo acidentado das serras costeiras funciona como um verdadeiro paredão, bloqueando a umidade que vem do oceano e provocando chuvas orográficas constantes. E todo esse isolamento geográfico nos picos das montanhas, somado à altíssima umidade, criou laboratórios evolutivos completamente isolados ao longo de eras glaciais. O resultado, uma taxa de especiação altíssima e índices de endemismo impressionantes. Em outras palavras, um mar de espécies que só existem ali e em nenhum outro lugar do planeta Terra. Seção 5. Caatinga, Pampa e Pantanal. Nossos incríveis extremos ecológicos. O contraste das estratégias para se manter vivo aqui é sensacional. A Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro num clima semiárido, exige extremo xeromorfismo e o que chamamos de caducifólia. Ou seja, na seca a planta joga as folhas fora e os ciclos de vida precisam ser super rápidos para aproveitar a chuva que é rara, embora o solo por lá seja muitas vezes rico em nutrientes, apenas esperando a água chegar. O oposto disso é o Pantanal, totalmente regido pelo pulso anual de inundação. É a radicalidade entre as secas e as cheias colossais que molda todo o sistema. E não dá para esquecer do nosso Pampa, lá no extremo sul, onde a dinâmica de biodiversidade rola na base dos campos naturais, do pastejo e do fogo, mantendo conexões fortíssimas com as pradarias dos países vizinhos. O Pantanal não é só a maior planície inundável contínua que existe. Ele atua como um enorme ponto de encontro biogeográfico. As águas daquela região reúnem e integram influências terrestres e fluviais da Amazônia, do Cerrado e do Chaco num só lugar. Então aquela abundância espetacular de aves e vida aquática que sempre chama atenção não acontece por acaso. É uma resposta perfeita, orquestrada pela natureza para se adaptar a esse ciclo hídrico anual tão marcante. Seção 6. Conservação e futuro. A hora de encararmos a realidade dos nossos desafios ecológicos. Na ciência, existe o conceito global de hotspot de biodiversidade, que serve para identificar as regiões mais ricas em espécies exclusivas do planeta e que, ao mesmo tempo, estão sob um risco gravíssimo de destruição. Hoje, temos 36 locais assim na Terra. O alerta máximo é que tanto a nossa Mata Atlântica quanto o Cerrado marcam presença nessa lista crítica. Análises científicas documentam que a Mata Atlântica já perdeu cerca de 80% de sua cobertura original, e o Cerrado, que nós vimos ser o berço das águas continentais, já viu metade de toda a sua área desaparecer. O que nos deixa com uma reflexão urgente, daquelas de colocar a pulga atrás da orelha.
Quando a gente transforma esses domínios morfoclimáticos complexos, como o Cerrado ou a Mata Atlântica, em meras manchas de conservação isoladas por cidades, estradas e fazendas, dificultando o trânsito da vida e rompendo com processos como a bomba biótica de umidade, qual é o impacto em longo prazo? O que acontece com essa história evolutiva milionária quando tudo vira uma coleção de ilhas urbanas desconectadas? Entender o funcionamento e as conexões do nosso mapa ambiental é o nosso primeiríssimo passo para responder essa pergunta e tentar garantir que a história da vida por aqui continue prosperando. A gente fica por aqui, valeu por acompanhar e até a nossa próxima análise.